Vamos legalzinho, galera. Continuando, tá? Nosso próximo tópico é um tópico que as particulares de medicina, elas gostam, galera. Inclusive o SESMAC gosta legalzinho desse tópico aqui. Lei da ação das massas, também chamada de Lei de Gutenberg-Wage, tá? Destaquem aí o conceito, meus feras. A velocidade de uma reação química é diretamente proporcional ao produto das concentrações em mol dos reagentes elevados a expoentes que são determinados experimentalmente a uma dada temperatura, tá? Galera, deixem eu explicar legalzinho a vocês essa teoria, beleza? Venham legalzinho para cá. Vamos supor, galera, que nós temos uma equação qualquer, uma equação genérica qualquer, onde A reage com B, produzindo C e D. A lei da ação das massas, criada, elaborada por esses dois cientistas, tá? Galera, ela diz assim: a velocidade de uma reação é igual a K. Esse K, a explicação está aí no módulo. Esse K a gente chama de constante de velocidade. K, constante de velocidade. Então, a velocidade de uma reação é igual a constante de velocidade vezes o produto das concentrações em mol. Concentrações em mol dos reagentes. Galera, guardem legalzinho. Quando vocês verem os colchetes no nosso assunto, os colchetes significam concentração mol por litro. Beleza? Colchetes, concentração mol por litro. Então, lei da ação das massas de Gutenberg-Wage. A velocidade de uma reação é igual a constante de velocidade vezes o produto, galera, das concentrações em mol dos reagentes. Velocidade não depende de produto. Produto é consequência. Velocidade depende dos reagentes, ok? É igual ao produto das concentrações em mol dos reagentes elevados a expoentes que são determinados através de experimentos. Os expoentes, eles são calculados, eles são determinados através de experimentos, tá? Inclusive, galera, eu vou pedir um favorzinho a vocês. Arrumem um espaçozinho e coloquem essa fórmula. A fórmula que eu vou passar para vocês agora não tem em livro nenhum. É uma dica belezinha só pra gente, tá? Você vai colocar assim, ó. Você vai colocar assim. Variação da concentração elevado ao expoente que nós queremos. Os expoentes a gente vai ter que calcular. Para calcular esses expoentes, você vai aplicar essa fórmula. Variação da concentração elevada ao expoente é igual à variação da velocidade. Beleza?
Então, meus feras, arrumem um espaçozinho e anotem essa fórmula, tá? Alisson, eu não estou entendendo. Como é que eu vou aplicar essa fórmula? Beleza. Vamos trabalhar esse exemplo aqui para a gente compreender legalzinho isso daqui, beleza? Vamos lá, galera. Aí no nosso módulo, continuando, nós temos esse exemplo. Ele coloca assim, bastante atenção, tá? Os dados empíricos. Dados empíricos são dados experimentais, dados obtidos em laboratório, tá? Para a velocidade da reação V, indicados no quadro a seguir, foram obtidos a partir dos resultados em diferentes concentrações de reagentes iniciais para a combustão do gás A em temperatura constante. E aí, galera, olhem para mim. Nós temos essa tabela com os dados de 3 experimentos. Experimento 1, experimento 2, experimento 3. Em cada experimento, nós temos a concentração do reagente a concentração do reagente gás oxigênio e a velocidade da reação, belezinha? Então, o cara entrou no laboratório e ele agora começou a fazer a combustão da substância A. Lembram de termoquímica? Só existe combustão, só existe queima na presença do gás oxigênio. É o gás comburente. Então, meus feras, esse cara, ele pega uma substância A, entra no laboratório e agora começa a fazer a combustão dessa substância A. E ele faz 3 vezes. Em cada reação, em cada experimento, ele vai anotando concentrações e velocidade. Concentrações e velocidade, tá? Galera, aí vamos para a pergunta. Ela coloca assim, embaixo dessa tabela. A equação de velocidade para essa reação pode ser escrita como velocidade é igual a constante de velocidade vezes a concentração do reagente A elevado a x, vezes a concentração do reagente O2 elevado a y, em que x e y são, respectivamente, as ordens expoentes, tá? Das substâncias A e O2. E aí vem a pergunta, galera. Assim, de acordo com os dados empíricos obtidos, os valores de x e y serão respectivamente. Beleza? Ô, galera, venham para cá. Venham para cá porque a galera tem dificuldade nesse tipo de questão, mas eu quero vocês espertos. Olhem para mim, explicando bem mastigadinho. Nós trabalhamos ainda há pouco 4 fatores que interferem na velocidade de uma reação: temperatura, pressão, superfície de contato e concentração. Esses 2 caras, beleza? Eles se dedicaram a estudar como as concentrações influenciam na velocidade de uma reação. E depois de estudarem, eles chegaram a essa conclusão. A velocidade de uma reação é igual à constante de velocidade vezes o produto das concentrações em mol dos reagentes elevados a expoentes. Os expoentes a gente vai ter que calcular. Para a gente calcular os expoentes, a gente aplica essa fórmula.
variação da concentração elevado ao expoente que nós queremos é igual à variação de velocidade. Belezinha? No caso dessa questão, a gente precisa descobrir o expoente de A, que é X, e o expoente do gás oxigênio, que é Y. Agora, como é que a gente vai fazer para encontrar X e Y? Galera, ninguém copia. Aqui comigo, aqui comigo. Nesse tipo de questão, a gente vai pegar dois experimentos. Onde um reagente ele tem a sua concentração fixa, constante, e outro reagente não tenha concentração fixa, não tenha concentração constante. Eu vou repetir. Nesse tipo de questão, a gente vai pegar dois experimentos, onde a concentração de um reagente fique constante e a concentração do outro reagente não fique constante. Por exemplo, galera, do experimento 1 para o experimento 2, a gente observa que a concentração do gás oxigênio fica constante. CTE, abreviação de constante. 4,4, não mudou. Porém, a concentração do reagente A, ela dobra. Então, galera, do experimento 1 para o experimento 2, a concentração do gás oxigênio ficou constante. O professor que fez os experimentos deixou a concentração do oxigênio constante. Aí o que ele faz agora? Agora ele dobra a concentração de A para saber como a velocidade da reação vai mudar. Então o professor ele deixa o oxigênio constante, ele dobra a concentração de A para saber como a velocidade da reação vai ser alterada. Observem, galera, que a concentração de 4 passou para 32, ou seja, aumentou 8 vezes. De 4 para 32, aumentou 8 vezes. Então, meus feras, quando a velocidade dobra, quando a concentração de A dobra, a velocidade aumenta 8 vezes. Vamos aplicar a fórmula? Então vamos legalzinho aqui comigo. Vamos atrás de descobrir o expoente do reagente A. Então eu coloco a fórmula. Variação da concentração de A elevado ao expoente de A, que é X, é igual à variação de velocidade. Galera, como foi que a concentração de A variou? Como foi? Ela dobrou. Como foi que a velocidade variou? Aumentou 8 vezes. 8 vezes. Meus feras, qual é o expoente que 2 elevado a ele, a resposta é 8. O expoente não é 3, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então eu entendo que x é igual a 3. Pronto, galera. Acabamos de descobrir que o expoente do reagente A é 3. Ok? Vamos continuar aqui.
Agora, vamos atrás de dois experimentos onde A fique constante e B, ou melhor, e O2 sofra variação. Repito, agora nós vamos atrás de dois experimentos onde a concentração de A fique constante e a concentração do O2 não fique constante. Ô galera, de 2 para 3 não pode ser não, porque de 2 para 3 a concentração de A muda e a concentração do O2 também muda. Não pode. Eu tenho que pegar dois experimentos onde a concentração de um fique constante e a do outro não fique constante. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar do experimento 1 para o experimento 3. Observem aqui comigo, de 1 para 3, a concentração de A fica constante. Galera, A ficou constante. Agora vamos analisar o O2. A concentração do O2, ela cai pela metade. De 4, ela cai para 2. Ou seja, galera, cai pela metade. Beleza? Então, olhem a análise do professor. O professor pega dois experimentos, 1 e 3. Nesses dois experimentos, ele deixa a concentração de A constante. Aí agora ele vai alterar a concentração do O2 para descobrir como essa alteração na concentração do O2 altera a velocidade da reação. O que foi que ele fez? Ele pegou a concentração do O2 e reduziu pela metade. Metade. De 4, reduziu para 2. Ô galera, e o que foi que ocorreu com a velocidade quando ele pegou a concentração do O2 e reduziu pela metade? O que foi que aconteceu? Olhem para cá. A velocidade que era 4 caiu para 2. A velocidade que era 4 caiu para 2. Ou seja, caiu pela metade. Quando a concentração do oxigênio caiu pela metade, a velocidade também caiu pela metade. Então agora, meus feras, vamos atrás do expoente do O2. Vamos jogar a fórmula. Variação da concentração do O2 elevado ao expoente dele, que é Y, é igual à variação de velocidade. Como foi que a concentração do O2 variou? Caiu pela metade. Como foi que a velocidade variou? Caiu pela metade. Ô galera, qual é o expoente? Que um número elevado a ele, a resposta é o próprio número. Qual é o expoente que um número elevado a ele, a resposta é o próprio número? Esse expoente é 1. Então a gente acabou de descobrir que o Y é 1. Beleza? Portanto, meus feras, nós vamos ter isso aqui. Velocidade é igual a constante de velocidade vezes a concentração de A elevado ao cubo vezes a concentração de O2 elevado a 1. Belezinha?
Isso daqui, galera, isso daqui tem um nome. Isso daqui a gente chama expressão de velocidade. Expressão de velocidade. Ok? Deu para entender legalzinho, meus feras? Deu para entender legalzinho? Já sabem, qualquer dúvida é só voltar e assistir a explicação novamente, tá? Mais tarde, daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma questão sobre isso daqui para a gente fixar bem belezinha esse raciocínio, tá certo? Já a gente faz. Mas antes disso, galera, vamos trabalhar umas informações importantes que nós temos aí na sequência. Vamos lá? Embaixo tem o espaço para vocês anotarem isso, vocês vão já anotar. Mas antes, galera, vamos trabalhar essas observações aí que são bem importantes. Primeira observação, galera, muito importante. Primeira observação, na expressão de velocidade. Expressão de velocidade é essa equação aqui. Na expressão de velocidade só entram substâncias gasosas e substâncias em meio aquoso. Ô galera, na expressão de velocidade só entram dois tipos de substâncias. Substâncias gasosas e substâncias que estão em meio aquoso, tá? Se tiver sólido, o sólido não entra não, beleza? Segundo, meus feras, se não forem muito, cuidado, muita atenção na observação 2. Se não, circulem ou não. Se não forem fornecidos dados experimentais, traduzindo para o português, se a questão não trouxer uma tabelinha com os dados experimentais, então, meus feras, os expoentes aos quais se devem elevar as concentrações dos reagentes correspondem aos respectivos coeficientes da equação balanceada. Meus feras, observação 2, olhem para mim. Quando vocês pegarem uma questão pedindo para escrever a expressão de velocidade, vejam se a questão vai trazer uma tabelinha como essa. Se a questão trouxer uma tabelinha como essa, então os expoentes a gente vai ter que calcular. A gente vai ter que fazer isso aqui. Agora, se a questão não trouxer uma tabelinha como essa, então, meus feras, os expoentes serão os próprios coeficientes dos reagentes. Se não tem a tabelinha, os expoentes serão os coeficientes. Olhem o exemplo que nós temos aí, galera. Olhem o exemplo, tá? Nós temos 2A mais B produzindo A 2B. Aí a questão, ela quer que a gente escreva a expressão de velocidade. Ô galera, nesse exemplo, tem alguma tabelinha como essa daqui? Tem? Tem não. Então, nesse caso, os expoentes serão os coeficientes. Aí vai ficar V é igual a K vezes concentração de A elevado ao seu coeficiente,
vezes concentração de B elevado ao seu coeficiente. Belezinha? Só isso, galera. Fácil, né? Quando vem a tabelinha, a gente tem que calcular os expoentes. Quando a tabelinha não vem, galera, então os expoentes serão os coeficientes. Beleza? Façam o seguinte, meus feras, virem a página. Eu vou já deixar vocês copiarem. Virem a página, porque a gente tem agora uma observação 3. A observação 3, ela diz assim: se forem dadas as etapas da reação, sublinhem, a velocidade será determinada pela etapa mais lenta. Galera, algumas reações químicas, elas ocorrem em etapas, 2 etapas, 3 etapas, e quando a reação ocorre em etapas, a expressão de velocidade, ela tem que ser escrita em função da etapa mais lenta. O Alisson, como é que eu vou saber qual é a etapa mais lenta? Relaxem, a questão ela vai dizer, ok? Olhem esse exemplo. Essa reação onde o hipoclorito de potássio se decompõe, produzindo clorato de potássio e cloreto de potássio, ela ocorre em 2 etapas. Galera, a primeira é a etapa lenta. A segunda é a etapa veloz, rápida. Meus feras, escutem o que eu vou dizer legalzinho. Quando uma reação ocorre em mais de uma etapa, a etapa que determina a velocidade de uma reação sempre é a etapa mais lenta da reação, tá? Nesse caso aqui, galera, vamos lá. Vamos escrever a expressão de velocidade para essa reação. Vamos lá? Se a etapa mais lenta é a primeira, então, meus feras, a expressão de velocidade, ela tem que ser escrita em função dessa primeira etapa, a mais lenta. Observem que a primeira etapa só tem um reagente, só um. É o KClO, o hipoclorito de potássio. Ô galera, olhem para mim. Nesse exemplo, tem uma tabelinha como essa? Tem não. Então, se a questão não traz uma tabelinha como essa, os expoentes serão os próprios coeficientes. Observem que na primeira etapa, o coeficiente do KClO, do hipoclorito de potássio, é 2. Então, o expoente é 2. Tá? Vou pegar no pé de vocês mais uma vez. Se vem a tabelinha, calculem os expoentes. Se a tabelinha não vem, então os expoentes serão os próprios coeficientes. Belezinha, galera? Entenderam legalzinho essas 3 observações? Massa, meus feras! Segurem a caneta só mais um tiquinho. Deixem eu trabalhar essa próxima informação aqui pra gente, tá? Porque ela é muito importante. Ordem de uma reação. Galera, já vou dar uma dica para vocês. Ordem é igual a expoente.
ordem é igual a expoente, tá? Falou ordem, falou expoente. Então vamos completar aí o tracinho. Chamamos de ordem de uma reação a soma de todos os expoentes. Completem aí, galera. Expoentes que aparecem na expressão experimental da velocidade da reação. Galera, traduzindo para um português bem prático, a ordem de uma reação química é a soma dos expoentes, beleza? Vamos trabalhar esse exemplo, galera. Nós temos aí uma tabela, né? E embaixo dessa tabela, nós temos um exemplo. O exemplo traz essa reação aqui, ó. Olhem que belezinha. Nós temos essa reação. 2SO2 reagindo com O2, produzindo o SO3. Vamos escrever a expressão de velocidade, para essa reação. Vamos lá? V é igual a K. Ô galera, tem tabelinha aí com os dados experimentais? Tem uma tabelinha aí com os dados experimentais? Tem não. Então os expoentes serão os próprios coeficientes. Então, concentração do SO2 é elevado ao coeficiente dele, vezes concentração do O2 é elevado ao expoente dele. Agora vamos lá, vamos preencher aí. Primeiro, galera, a ordem em relação ao SO2. Meus feras, olhem para o quadro. A ordem de uma substância é o expoente dela. A ordem de uma substância é o expoente dela. Então vamos lá. Em relação ao SO2, ok? Ele bota aí, vamos lá, em relação ao SO2. É só pegar o expoente dele. O expoente dele não é 2, então você bota segunda ordem. Segunda ordem, beleza? Em relação ao O2. Em relação ao O2. É só pegar o expoente do O2, que é 1. Primeira ordem. Aí, galera, vem aqui agora, no geral, ou seja, em relação à reação. Ordem da reação. É só somar, meus feras. É só somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, reação de terceira ordem. Ok? Reação de terceira ordem. Beleza? Agora só um detalhezinho, tá, galera? A questão, ela pode colocar segunda ordem ou ordem 2. Primeira ordem ou ordem 1. Terceira ordem ou ordem 3. Tanto faz, belezinha? Tanto faz. Mas quando se fala de ordem, se fala de expoente. A ordem de uma substância é o expoente dela. Agora, a ordem da reação
é a soma dos expoentes. Belezinha, belezinha? Entenderam legalzinho, galera? Esse contexto relacionado com a lei da ação das massas de Gutenberg e Waage, sabem que qualquer dúvida é só voltar a assistir a explicação novamente, porque não pode guardar dúvida nenhuma. Belezinha? Anotem, meus feras, para a gente ir para o último tópico e fecharmos legalzinho o conteúdo de cinética, tá bom? Anotem, galera. Vamos lá, galera. Fechando legalzinho o nosso capítulo de cinética química. Nosso último tópico é sobre catalisadores. Agora, catalisadores eu já expliquei a vocês quando nós trabalhamos sobre o gráfico da energia de ativação. Vamos lá, lembrem legalzinho para mim. Catalisador só faz uma coisa, galera, o que que é? O catalisador, ele diminui a energia de ativação, ele faz isso. Ele diminui a energia de ativação. Como consequência, a velocidade da reação aumenta, tá? Inclusive, nós temos aí o gráfico, belezinha? Mas, galera, fechando legalzinho, vamos para o lado direito aí da página 43, lá em cima, onde nós temos isso daqui. As reações de catálise podem ser, meus feras, o SESMAC já cobrou isso aqui, hein? Reações de catálise. Vamos legalzinho aqui comigo, beleza? Então, nós temos dois tipos de reações de catálise. Catálise homogênea, catálise heterogênea. Catálise homogênea, quando o catalisador forma, sublinhem, com os reagentes. Quando o catalisador forma com os reagentes um sistema monofásico. E catálise heterogênea, quando o catalisador forma com os reagentes, produtos não, reagentes, um sistema polifásico. Olhem aqui os exemplos. Galera, o catalisador é essa substância que vem em cima da setinha, tá? O catalisador vem em cima da setinha. Olhem esse primeiro exemplo. Observem que os dois reagentes são gasosos. O catalisador também é gasoso. Ô galera, o catalisador e os reagentes, eles formam uma fase só, fase gasosa. Tudo gasoso, tudo gasoso. Então a catálise é homogênea. Agora, olhem o segundo exemplo. Os reagentes são gasosos. O catalisador é sólido. Opa! Galera, duas fases. Os reagentes, fase gasosa. O catalisador, fase sólida. Então, meus feras, duas fases, então a catálise é heterogênea. Belezinha? É só isso. Catálise homogênea é quando o catalisador e reagentes formam uma fase só. Catálise heterogênea é quando o catalisador e os reagentes formam mais de uma fase. Belezinha? SESMAC cobrou isso aqui. A gente vai já fazer essa questão, tá bom? Com isso, meus feras, nós fechamos a teoria de cinética. Agora, virem a página, vamos para a página 44 e vamos detonar legalzinho as questões que estão faltando. A primeira questão nós já fizemos, tá? Vamos lá, galera. Questão 2, questão do SESMAC, questão belezinha demais. Ela coloca assim: ao abastecer um automóvel com gasolina,
É norma do órgão controlador do governo que o abastecimento seja suspenso após o disparo automático da bomba de combustível. Um dos argumentos é a preservação da saúde do frentista e o outro uma questão de segurança. Isso porque moléculas dos componentes da gasolina que podem ser percebidas pelo olfato podem sofrer combustão, combustão em contato com moléculas do oxigênio. Galera, destaquem isso. Moléculas da gasolina que evaporam em contato com o oxigênio do atmosférico podem vir a sofrer queima, podem vir a sofrer combustão. A partir dessas informações, foram feitas 3 afirmações. Primeira, a temperatura ambiente, as moléculas dos componentes da gasolina e as do oxigênio circulem ou não têm energia suficiente para iniciar a combustão. Galera, as moléculas da gasolina evaporam, entram em contato com o gás oxigênio do atmosférico, mas elas não queimam. Por que elas não queimam? Lembram da energia de ativação? Energia de ativação, energia que ativa, energia que inicia a reação. Então, galera, moléculas de gasolina com moléculas do oxigênio aqui no ar, não tem queima, não tem combustão. Agora, se a gente pegar, por exemplo, uma fagulha elétrica, ou então a gente pegar o cigarro, ali aceso, a ponta do cigarro aceso. Galera, o cigarro aceso, uma fagulha elétrica, eles podem fornecer a energia necessária para fazer com que as moléculas de gasolina reajam com as moléculas do oxigênio. Nesse caso, a ponta do cigarro, a fagulha elétrica irão fornecer a energia de ativação. Belezinha? Então, gasolina e oxigênio só irão reagir se tiver energia de ativação. O item 1, galera, é verdadeiro. Beleza? Temperatura ambiente. Moléculas de gasolina que evaporaram com oxigênio, queima não. Só queima se for fornecida energia de ativação. Item 1 é verdadeiro. Item 2. A reação de combustão entre as moléculas dos componentes da gasolina e do oxigênio pode ser iniciada na presença de um cigarro aceso, provocando uma explosão. Verdadeiro. Porque aí o cigarro aceso irá fornecer a energia de ativação. Verdadeiro. Terceiro, entre as moléculas dos componentes da gasolina, podemos encontrar compostos derivados do benzeno, que são compostos cancerígenos, tá? Galera, no caso do cigarro, ele contém muitos compostos orgânicos que podem gerar câncer e outras enfermidades, belezinha? É por isso que a recomendação é: não fume, preserve a sua saúde. Estão todos os itens corretos. O nosso gabarito, galera, letra E. Beleza? Estão corretos os itens 1, 2 e 3. Belezinha, meus feras? Vamos agora para a questão 2. Questão 2, vamos lá? Ela coloca assim, também do SESMAC, todas as questões do SESMAC, vai preparando vocês legalzinho. Para diminuir a poluição atmosférica de acordo com a legislação brasileira, todos os carros devem utilizar conversores catalíticos. Galera, conversores catalíticos são catalisadores, Sublinhem. Conversores catalíticos que são dispositivos sólidos. Então, no carro
nós temos a presença de catalisadores sólidos. Do tipo colmeia, contendo catalisadores apropriados por onde fluem, sublinhem, os gases produzidos na combustão da gasolina. Ô galera, nessa questão, o catalisador é sólido e as substâncias que vão passar pelo catalisador, os reagentes, são gases. Fase gasosa, fase sólida. Duas fases. Então a catálise é heterogênea. Belezinha? Fase gasosa, fase sólida, catálise heterogênea. E aí nós temos, galera, as três reações, tá? Com relação às equações das reações descritas, vamos lá, galera, verdadeiro e falso. Item 1. Todas as equações envolvem catálise heterogênea? Sim, sim, porque o catalisador é sólido e os reagentes são gases. 2. Os catalisadores são consumidos nas reações? Galera, nunca. Botem aí ao lado do item 2. Catalisadores não são consumidos. Botem aí, galera. Catalisadores não são consumidos. Tem até uma frase que a gente diz assim: catalisador, do jeito que entra, ele sai. Do jeito que entra, ele sai. Ele não é consumido, então o catalisador, galera, do jeito que ele entra na reação, ele sai da reação. O item 2 é falso. Item 3. Os catalisadores diminuem a energia de ativação das reações, aumentando assim a velocidade. Verdadeiro, né, galera? Verdadeiro. Estão corretos os itens 1 e 3, gabarito letra D, ok? Vamos agora para a questão 4, vamos para a última questão. Os dados experimentais do estudo cinético da reação do brometo de T-butila com o íon hidróxido, gerando o álcool T-butílico a 55 graus Celsius, estão relatados na tabela abaixo, tá? Meus feras, antes da gente virar a página, para a gente buscar a alternativa correta, vamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar a expressão de velocidade para a reação do brometo de T-butila com a hidroxila, vamos lá? Lembrando que eu expliquei ainda há pouco. Quando a tabelinha não vem, os expoentes são os coeficientes. Mas quando a tabelinha vem, a gente vai ter que calcular os expoentes, tá? E aí o que foi que eu expliquei a vocês? Nesse tipo de questão, lembrem, a gente vai pegar dois experimentos, onde a concentração de um reagente fique constante, a concentração do outro não fique constante. Olhem para cá, meus feras. Observem que do experimento 1 para o experimento 2, a concentração da hidroxila, ela fica constante. 0,1, 0,1. A concentração do brometo de T-butila dobra. 0,1 vai para 0,2. Dobrou. Então, o professor que preparou essa questão, ele, do experimento 1 para o experimento 2, ele deixou a concentração da hidroxila constante. Dobrou a concentração do álcool T-butílico e foi atrás, do brometo T-butílico. E foi atrás de observar como
a velocidade variou. Observem, meus feras, que a velocidade, ela também dobrou. A concentração dobrou e a velocidade também dobrou. De 1 passou para 2. Então, vamos legalzinho aqui comigo. Vamos calcular o expoente, belezinha, do brometo T-butila. Qual é a fórmula, galera? Variação da concentração elevado ao expoente que nós queremos é igual à variação de velocidade. Como foi que a concentração variou? Ela dobrou. Como foi que a velocidade variou? Ela dobrou. Ô galera, qual é o expoente? Qual é o expoente que um número elevado a ele, a resposta é o próprio número? Esse expoente não é 1? Então, meus feras, nós acabamos de encontrar que na expressão de velocidade, o expoente do brometo T-butila é 1. Belezinha? 1. Agora, vamos atrás do expoente da hidroxila. Galera, para a gente encontrar o expoente da hidroxila, a gente precisa pegar 2 experimentos onde a concentração do brometo fique constante e a concentração da hidroxila não fique constante, ok? Observem aqui comigo, observem. Galera, de 2 para 3, muda a concentração do brometo? Não muda a da hidroxila. Não pode. Eu quero que o brometo fique constante e a hidroxila mude. Então, olhem aqui com bastante atenção. Concordam comigo que do experimento 1 para o experimento 4, a concentração do brometo está ficando constante, galera? Concordam comigo? Beleza. Constante. Aí, o que acontece com a concentração da hidroxila? Do experimento 1 para o experimento 4, a concentração da hidroxila dobra. De 0,1 passa para 0,2. Dobrou. Dobrou. E aí o que foi que ocorreu com a velocidade do experimento 1 para o experimento 2? Perdão, do experimento 1 para o experimento 4. Meus feras, observem que a velocidade não foi alterada, não foi. 1 vezes 10 a menos 3, 1 vezes 10 a menos 3. Galera, olhem o que está acontecendo aqui. Quando a concentração do brometo fica constante e a concentração da hidroxila dobra, meus feras, a velocidade ela fica constante, tá? Aí eu vou pedir que vocês anotem uma observação muito importante. E essa observação muito importante, o SESMAC já explorou ela, não só nessa questão, mas explorou em outras questões também, tá? Galera, a observação é assim, ó. Quando a concentração de uma substância muda
mas a velocidade não muda. Beleza? O expoente dessa substância é igual a zero. É igual a zero. Certinho? Quando a concentração de uma substância muda, mas a velocidade não muda, o expoente dessa substância é igual a zero. É o que está ocorrendo aqui com a hidroxila. Galera, no caso da hidroxila, a concentração dobrou. A velocidade mudou não. Então, o expoente da hidroxila é zero. Portanto, meus feras, olhem para cá para a gente fechar legal. A expressão de velocidade vai ficar constante de velocidade vezes a concentração do brometo T-butila elevado ao seu expoente, que é 1, vezes concentração da hidroxila, que é, no caso aqui, será elevada a zero. Meus feras, matemática, todo valor elevado a zero é 1. Todo valor elevado a zero é 1. Beleza? Portanto, meus feras, nós temos que a expressão de velocidade vai ficar constante de velocidade vezes a concentração do brometo T-butila elevado a 1. E, meus feras, se o expoente é 1, então essa reação é de primeira ordem, ok? Se o expoente é 1, então nós temos reação de primeira ordem. Primeira ordem ou ordem 1. Portanto, meus feras, nós já temos aqui o nosso gabarito, tá? Belezinha, belezinha. O nosso gabarito vai ser aqui nessa questão letra C. Letra C. V é igual a K vezes concentração do brometo de T-butila elevado a 1. E a reação é de primeira ordem. Beleza? Então, meus feras, questão 4, gabarito letra C, chuchuzinho, chuchuzinho, chuchuzinho. Beleza? Entenderam legalzinho, galera? Já sabem que qualquer dúvida é só voltar e assistir a explicação novamente. Beleza? Com isso, galera, nós fechamos o conteúdo de cinética, fechamos a aula dessa semana. Termoquímica e cinética. De coração, hein, galera? A aula dessa semana tem tudo para dar a vocês 2 questões na prova do SESMAC. Uma de termoquímica e uma de cinética. Detonem legalzinho. Qualquer dúvida, mandem para mim no privado. Beleza? Aquele abraço, meus feras. Detonem, detonem. Até a próxima aula, beleza? Abração, meus feras!